Meu nome é Alessandro, eu vim falar para vocês de um tema que eu sou apaixonado desde que eu me conheço por gente, que é sobre a música, mais precisamente a importância da música na aprendizagem. E apresentar e falar de um tema, né, que eu vivo, para mim é um pouco mais prazeroso ainda, porque trazer essa experiência para aqueles que trabalham, né, com a educação, eu acho que é uma honra, é uma alegria. Eu já tive a experiência de trabalhar com universidades, em outros tipos de escolas também, onde, naturalmente, eu usei a música como um rico instrumento. E mostrar, na verdade, o meu intuito é que a música não é só uma associação de sons e palavras. É esse instrumento que traz realmente um diferencial no ensino. E além disso, além dessa sensibilidade à música, temos qualidades preciosas que eu vou falar para vocês aqui agora, algumas delas. Primeiro, no sentido de musicalização. Ela traz concentração, ela traz coordenação motora, ela traz sociabilização, naturalmente a audição, o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos. Durante essa minha pequena fala, eu vou falar para vocês sobre alguns desses tópicos aqui. Vários estudiosos já pesquisaram sobre a importância da musicalização em todos os níveis de educação, desde a infância até preparatório para cursos pré-vestibulares, etc. e tal. Na verdade, todos nós sabemos que a música é uma linguagem universal. Ela participou da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Então, por isso, nós temos alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Na Grécia clássica, o ensino da música era obrigatório. E há indícios que, desde aquela época, já havia orquestras. Pitágoras, um filósofo grego da antiguidade, todos nós sabemos, ensinava como determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações definidas no organismo humano. Olha que bacana. Ele, o Pitágoras, demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada musicalmente no instrumento, poderia mudar padrões de comportamento e acelerar o processo de cura. No entanto, mesmo nos dias atuais, o professor encontra dificuldades em trabalhar com musicalização na educação, seja infantil ou qualquer outro nível. É importante a gente lembrar que desde o útero materno, nós sofremos influências com relação à música. Desde o ambiente musical em que frequentamos, desde o ambiente musical que nossos pais frequentavam naquela época, e desde que nós nascemos, o local onde nós estamos inseridos na sociedade. Então, desde criança, nós temos a necessidade de contato com a música. Para mim, isso, na verdade, é uma maravilha, né? Além da música tornar tudo mais belo, ela tem uma capacidade incrível de tornar o aprendizado prazeroso e estimulante. Eu tenho uma experiência muito interessante, que quando eu estava na terceira série, uma professora de português, ela foi ensinar para a gente interpretação de texto. E ela usou uma música, que depois vocês pesquisam na internet sobre a história da música, a música é muito antiga, chama A Banda, de Chico Buarque. E a música fala assim. É muito antiga a música, claro, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou.
A namorada que contava as estrelas parou para ouvir e para dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. E na época, a professora disse pra gente, né, para dizer, para escrever o que a gente tinha entendido dessa música. Imagina, uma criança da terceira série falar sobre uma música de Chico Buarque, de 1966. E o que me marcou muito foi que, já naquela época, todo mundo vivia numa correria danada. Nossos pais já viviam corrido. Hoje, então, nem se fala, né? E a música fala justamente disso. Possivelmente, eu não soube explicar o que falava a música, como a professora falou naquela época, mas me marcou muito, porque ela disse o seguinte: a música fala da alegria de parar para ver a banda passar. Mas por quê? Porque parar para ver a banda passar era uma pausa que a gente estava fazendo na nossa vida tão corrida. Então, a gente vê o quão importante é a música no ensino. Com isso, eu nunca mais esqueci, nem sobre o que falava a música, né? E nem sobre o que ela ensinou sobre interpretação de texto. Trabalhar a música de forma lúdica e dinâmica, com professores comprometidos, pode trazer experiências marcantes, tanto para as crianças como para os professores, como foi o meu caso, né? O aluno que se envolve com a música desde cedo tem a facilidade de criar e recriar. Hoje, no nosso ambiente de trabalho, como gestor, eu posso dizer isso para vocês assim, de forma muito clara, de forma muito consciente. O mercado está sedento de pessoas que criam e recriam. Claro, o mundo precisa de locomotivas e precisa de vagões. Mas nós precisamos claramente de pessoas que tenham a sensibilidade de criar e recriar. Nós precisamos de pessoas proativas. E a música, ela tem essa capacidade. Trabalhar com música não é simplesmente também ligar um som na escola e dizer que a escola oferece esse tipo de disciplina. Claro, não é isso não. É ter consciência clara dos objetivos que a escola pretende alcançar através dessa música. Para os professores conseguirem motivar os alunos, e com a música isso torna muito mais fácil, ele deve conhecer naturalmente a vontade dos alunos, o repertório e o ambiente daqueles alunos. Vou citar um exemplo para vocês também que eu aprendi há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Era também sobre preposição. As preposições essenciais, vocês sabem quais são, né? São a ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Como que eu aprendi na época essa música? Como que eu aprendi na época sobre as preposições essenciais? A professora ensinou pra gente assim: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Se fosse hoje, naturalmente, como eu trabalho com música, e dependendo da realidade de cada escola, vamos supor que fosse uma escola lá em Goiás, a gente não ia colocar um funk para eles, né? A gente ia colocar um sertanejo. Então eu cantaria assim: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. E se fosse no Rio? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Se fosse São Paulo na Garoa, por exemplo, eu cantaria assim: estou inventando agora. Pra gente ver assim como é fácil, né, trabalhar com música. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre,
para pé, perante por sem sobre sobretrar. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso? É preciso entender a realidade em que se vive para chamar mais a atenção dos alunos. A música tem esse poder de chamar a atenção. A gente vê isso muito nos cursinhos pré-vestibular. As pessoas têm facilidade de decorar as fórmulas com música. Existem diversas que eu poderia citar aqui, mas nosso tempo não nos permite. Vou citar mais poucos exemplos aqui, que eu sei que nosso tempo é curto. Música na escola, interação por meio dos sentidos. Quantas pessoas têm habilidades desconhecidas? E quando um professor trabalha realmente com essa forma lúdica, o aluno, desde muito cedo, desde a infância, ele vê que ele tinha um dom para algum determinado instrumento. E não precisa ser um instrumento difícil para tocar, pode ser um instrumento mais fácil. Ele começa, não vou nem citar exemplo agora, porque vai pensar que eu estou desmerecendo um ou outro instrumento. Mas não precisa ser instrumentos, às vezes, de difícil compreensão ou execução, como um saxofone ou um violino. Pode ser instrumentos menos nobres. Começa com uma flauta doce, ele vai ver que ele tem realmente facilidade para isso. Análise e interpretação de letras musicais. Abre-se um vasto campo de atuação para que os professores explorem o significado das letras, novos conceitos e vocabulários, metáforas, entre outras coisas diversas. E isso é muito claro. Quando eu comecei a aprender inglês, e eu fiquei um tempo sem trabalhar com inglês. E a gente sabe que quando a gente para de trabalhar com uma língua estrangeira, com o tempo a gente começa a esquecer. Isso é cientificamente explicado. A maioria das coisas realmente que eu não esqueci era justamente as músicas que eu tinha aprendido em inglês na época. As traduções, o falar, a pronúncia. Também tem a questão também de cifras e o raciocínio matemático. Música é matemática pura. E isso é muito claro para a gente que entende de música. Isso ocorre porque a sistemática das cifras e as partituras utilizadas na composição são verdadeiras equações matemáticas. Repetições, padrões, tríades, escalas, dicotomias, coerências, enfim. Música na escola e a integração entre os alunos. Isso é uma coisa muito clara. Quando a gente coloca e interage com relação à musicalização, a gente vê que há uma cooperação maior entre os alunos. Tanto na hora de contribuir no tocar ou mesmo em compor. Há poucos dias eu estava vendo um livrinho que o Colégio Santa Teresinha fez há muitos anos atrás. Muitos anos. E lá, o que eles fizeram? Eles pediram aos alunos para fazer poesias. E dessas poesias alguém fez música. É muito legal. Ajuda a instigar e engajar alunos em sala de aula. Tem muitas pessoas realmente que têm dificuldade no falar, no se expressar. São pessoas tímidas. E quando trabalham com música, perde essa timidez. Então é mais um fator importante. Incentivo, naturalmente, a criatividade do aluno. Essa questão da inovação e da imaginação, como eu já falei antes, isso hoje é determinante no mundo e na sociedade que vivemos. Enfim, eu sou apaixonado pela música. Falar de música para mim é um prazer, é uma alegria. Eu rezo realmente, torço para que os professores incluam essa didática, esse modo de trabalhar o ensino de uma forma mais criativa, mais alegre, porque isso chama a atenção do aluno. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para a instituição, isso é bom para o aluno, isso é bom para o professor. Espero que tenha dado minha contribuição. Agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.